Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje então daremos continuidade no vídeo sobre a instalação do Android no Raspberry Pi 3. Daremos continuidade no vídeo passado, onde eu fiz o primeiro boot, e hoje então eu vou continuar com a configuração do nosso sistema, instalação de aplicativos e a demonstração de como funciona o sistema Android no Raspberry Pi 3. Vou direto para o laboratório, que o vídeo ficou bem extenso, tá? Vamos então para a instalação dos aplicativos Google no nosso RT Android no Raspberry Pi 3. Vamos agora para a parte de instalação do Google Apps. Então, como eu estava mostrando para vocês no sistema, nós acabamos de visualizar que ele não vem com os aplicativos do Google, então nós vamos fazer o processo de instalação. Então, depois que nós colocamos ele na nossa rede e sabemos o endereçamento IP dele, nós vamos utilizar um segundo script que nós não utilizamos no processo de instalação. Então, se eu der um ls-lh na pasta onde estão os arquivos, notem que eu utilizei o script install.sh e nós temos ainda mais dois scripts. Um deles é o gapps.sh ou gapps.sh e nós vamos ter ainda o vídeo.sh. Vou explicar o vídeo.sh. O vídeo.sh é um script que vai configurar o teu Raspberry caso tu tenha uma tela externa, né? Aquelas telas de 3.5 polegadas de TFT ou 7 polegadas. Então, se editar esse arquivo com VI ou com Nano, notem que aqui ele já dá a informação de como proceder à instalação do nosso script, tá? Então, não é o foco nesse vídeo agora, eu não tenho... na verdade, eu até tenho a tela, mas não está configurada nessa instalação. Então, eu vou apenas me basear no básico para vocês poderem utilizar o Android nesse Raspberry. Então, ao editar o gapps.sh, então notem que agora eu tenho um script para fazer a instalação. Então eu vou comentar o básico apenas aqui, tá? Então esse arquivo tem um timestamp, que é uma data, se vocês forem notar, ó, 2017 0207. Então 7 de fevereiro de 2017. A versão que eu quero, 7.1, e a variante dela é a versão Pico, ou seja, é a menor. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no site OpenGapps, vocês vão entender o que é que eu estou falando, tá? Então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, ao entrar no site opengaps.org, notem que eu tenho aqui onde eu posso escolher a minha arquitetura, então é a plataforma ARM. Eu estou utilizando a plataforma ARM, a versão do Android eu vou escolher a 7.1 e aqui a variante dela, que é a Pico, tá? Então, só para vocês terem uma noção o que é a variante Pico. A variante Pico ela vem apenas com o Google Play e algumas funcionalidades. Notem que aqui já tem até a versão mais atual, eu poderia utilizar ela, mas como eu não testei, então eu vou me basear naquilo que eu já testei e que funcionou. Então isso aqui é apenas para vocês entenderem o que vai acontecer agora. Eu ainda tenho outras variantes aqui, eu tenho TV Stock, então esse pacote ele vem com Android TV para alguns aplicativos para funcionar como o Android TV, a versão Nano que vem apenas funcionalidades mínimas do pacote, Micro vem com alguns aplicativos como Gmail, Calendar, Google Now, algumas outras funcionalidades além do Store, né? Mini ainda vem com alguns outros populares, né? Alguns aplicativos populares. A Full vem completa, então vem com todos os aplicativos. O Stock é o que geralmente vem nos telefones Nexus. A Super ainda vem alguns aplicativos a mais. E a Aroma, então, é um pacote que vem com alguns aplicativos selecionados. Cada uma dessas variantes podem ser testada no teu Raspberry. Eu não garanto que vai funcionar. Então, o que eu sei que funciona é quando escolhida a arquitetura ARM 7.1 e a versão Pico. Por que eu estou explicando isso daqui? Justamente porque aqui nesse arquivo é que vai ser então determinado qual é a variante e qual é o timestamp, que é a data. Então aqui eu estou utilizando a versão 7/2 de 2017. Eu poderia então utilizar aqui
como mostra aqui o site, 24 de abril de 2017. Se eu quisesse, eu não estou dizendo para vocês utilizarem isso, tá? Mas se eu quisesse utilizar, eu poderia colocar aqui então o mês é 4 e o dia é dia 24. Então 24 de abril, que é hoje, a versão 7.1, a variante então pico. No caso aqui eu não quero, eu quero então a de fevereiro, a do dia 7 de 2 de 2017, que é o que está testado e está funcionando, tá, gente? Ainda tem algumas informações aqui, ó. Show help, tá? ADB address, arquitetura, packet name, tá? Então aqui são algumas variáveis do nosso arquivo. Bom, eu poderia ainda adicionar aqui algumas informações, mas eu vou deixar o arquivo como está originalmente, não vou modificar nada e vou passar por parâmetro para vocês. Então eu vou sair aqui, vou listar novamente os arquivos. Então notem que eu não fiz alteração no arquivo, tá? Então não foi alterado, apenas eu mostrei para vocês. O próximo passo agora é executar o ./gaapps.sh e eu preciso passar alguns parâmetros para ele. Então olha só, como eu coloquei aqui, ó. Então eu vou utilizar o arquivo gaapps.sh ou gapps.sh, -a, que é a arquitetura que eu vou utilizar, que é a ARM, -i e o endereço IP do meu Raspberry com o Android. Tá? Então nesse caso aqui eu simbolizei com 192.168.0xx para vocês identificarem qual é o endereçamento IP do Raspberry de vocês. Tá? No nosso caso aqui eu vou utilizar o -a. Então vamos lá, -a, -a e ARM, que é a arquitetura, -i e o meu endereço IP, como eu mostrei para vocês, e o meu endereço IP é 192.168.202.151. Neste momento, quando eu apertar Enter, o meu script vai ser executado nesse endereço IP. Então aqui eu estou dizendo que eu quero utilizar aquele script com a arquitetura ARM no endereçamento IP 192.168.202.151. Então, novamente, como eu acabei de mostrar para vocês, o nosso RT Android tem que estar conectado na nossa rede. Vamos apertar Enter e ele vai então solicitar um aceite aqui para concluir. Agora ele está habilitando o routing no nosso Android e aí agora ele vai fazer o processo de instalação dos aplicativos da Google no nosso dispositivo. Então ele vai fazer a atualização, ele vai baixar. Então esse é um procedimento que leva um certo tempo. Então eu vou pausar e assim que concluir eu retorno para vocês. Então notem que após fazer o processo de instalação do script, ele reinicia o nosso Raspberry. Então ele diz ali que pode levar até 10 minutos aí para fazer então a atualização dos aplicativos. Então nos resta agora aguardar e assim que terminar eu retorno então com o vídeo para vocês. Notem então que ele reiniciou o Raspberry. Então depois do reboot ele vai fazer a atualização. O próprio desenvolvedor comenta que leva em alguns minutos para ele aplicar essa atualização. Então é comum demorar. Do teste que eu fiz não demorou muito. Se por acaso demorar eu vou dar uma acelerada no vídeo para ter uma dinâmica legal no vídeo. Notem que ele já está iniciando em português. Bom, aparentemente ele já terminou de fazer a instalação. Agora então vamos testar o nosso sistema atualizado, tá? Com os nossos aplicativos. Ao movimentar o mouse até a opção aquela do menu, notem agora que eu tenho alguns aplicativos adicionais aí. Eu posso agora então fazer a configuração da minha conta, porque eu tenho a Play Store agora adicionada no nosso sistema. É natural ele dar umas travadas. Uma das coisas que eu vou comentar lá no meu ponto de vista sobre essa distribuição é em relação aos travamentos, tá, gente? Então já comento sobre isso daí, mas é natural ele dar umas travadinhas de vez em quando. Eu vou clicar em Play Store, vou aguardar ele abrir a Play Store. Então nesse momento ele está verificando dados. É aquela configuração padrão do Google, né, para colocar a conta ali no smartphone ou no Android qualquer. É uma característica dos sistemas da Google, né, onde tem que fornecer teu e-mail @gmail ali
para poder utilizar o sistema. É um procedimento que demora um pouco, essa etapa de verificação dos dados. Então agora ele exibe o login. Então eu vou utilizar aqui o meu e-mail ou o meu telefone. No caso aqui eu vou preencher com o e-mail. Então nota que ele já carrega até o teclado virtual caso seja preciso. Vamos apertar Enter. Aqui ele está pedindo a minha senha. Então eu posso aqui digitar a minha senha. Ele vai exibir ela. Então eu vou digitar a minha senha aqui e vou ocultar para vocês aí. Então aqui ele está solicitando para eu concordar com os termos. Então é interessante dar uma lida nesses termos aqui e a política de privacidade. E clique em concordo. Então como eu possuo uma verificação de 2 etapas e uma questão de segurança da minha conta do Google, eu fui informado que eu acabei de logar em um outro dispositivo. Ele está informando aqui no meu celular que eu conectei agora através do endereçamento IP e o dispositivo aqui que eu estou utilizando. Então nesse caso agora, isso não mostrou aí para vocês porque apareceu apenas no meu smartphone. Então no caso agora, o que eu preciso fazer então? Agora eu posso configurar aqui ele com o meu backup, se eu precisar do backup. Então eu posso clicar aqui em próximo, se eu quiser restaurar um backup. Posso clicar em próximo. Na próxima tela, então aqui ao usar o Google Play, você concorda com os termos, então manter-me informado e clico em aceitar. Feito esse procedimento, agora ele já está carregando o Google Play com a minha conta. Notem que agora eu já tenho o Google Play instalado. Então eu vou fazer alguns testes, eu vou instalar alguns programas nesse meu Android para a gente ver o que acontece. Então eu vou instalar o VLC, que é um programa para abrir vídeos. Então vamos instalar esse aplicativo, vamos instalar ele, clicando em instalar. Então nota que ele já está fazendo o processo de download, pode ser um pouco demorado, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em voltar, vou pesquisar por YouTube, vamos mandar instalar também o YouTube. Notem que tem diversos aqui, mas eu posso instalar o YouTube oficial no primeiro link ou outros YouTube. Tem o YouTube Kids, o Creator Studio, YouTube grátis, YouTube Music, então tem outros ali. Eu aconselho a instalar o do Google, que é o oficial. Então vamos clicar em instalar também. Olha, acabou de dar um crash, isso é bem comum nessa distribuição, mas ao esperar um pouquinho ela vai retornar com os aplicativos sendo instalados. Isso aí pode ser o cartão microSD, talvez, pode ser uma incompatibilidade aí com o nosso Raspberry. Então podem acontecer esses travamentos ainda aí. A nota é que ele está fazendo o download, ele está instalando os aplicativos. Ó. Voltou aqui pro meu menu. Então vamos voltar lá na Play Store. Vamos ver o que ele está fazendo. Então vamos digitar novamente aqui YouTube para ver se ele já instalou o YouTube. Então, notem que ele tem um certo delay ainda não está 100% essa distribuição. Mas eu quero mostrar para vocês que mesmo assim ainda é uma distribuição interessante para se utilizar aí num Raspberry, tá? Para quem quer utilizar o Android. Ó, o VLC já foi instalado, provavelmente ele está instalando. Deixa eu puxar o menu aqui em cima. Ó, ele está instalando o YouTube. Ó. Então ele tem os mesmos menus. Se eu tivesse uma touch eu conseguiria, né, mexer um pouquinho melhor. Já que o YouTube ele está instalando, então nós vamos agora procurar o Netflix, que também é bem utilizado aí nos sistemas Android. Então pesquisando por Netflix, nós temos agora ali a opção de instalar, então nós vamos instalar ele também. Vamos voltar aqui no menu, vamos pesquisar agora também outro aplicativo que é bem utilizado, o Spotify. Então notem que eu também tenho agora a possibilidade de instalar ele. Ó, notem que ele já deu um crash aqui também, ó. Vou clicar em aguarde aqui porque na verdade é só para poder instalar o Spotify. Então tá fazendo download agora do Spotify. Então vou voltar novamente aqui no menu. E um dos games que eu vejo que o pessoal tem jogado bastante, eu poderia instalar diversos aplicativos, tá? O Code, entre outros, tá? Mas eu vou testar agora um jogo aqui para ver se ele vai funcionar. Então, o Real Race, que é um joguinho que o pessoal tem jogado aí bastante, que eu vejo o pessoal comentando sobre esse jogo aí com os gráficos bem reais, né? Bem interessantes os gráficos.
Então vamos ver se eu consigo instalar ele nesse Raspberry. Vou clicar em instalar, é um joguinho da Electronic Arts, é o mesmo que faz aí Need for Speed, entre outros games aí. Então vou mandar ele instalar dentro do Raspberry para ver se ele vai funcionar. Aí nós vamos agora testar esses aplicativos um por um. Então eu vou voltar agora aqui em cima. Eu sei que está bem desfocado aí para vocês, eu vou tentar ajustar esse foco para nós testarmos agora as aplicações, tá? Então já que eu já instalei eles, né, todos os programas, então eu vou agora fazer o teste se eles estão funcionando. Então se eu agora notar na minha área, né, no desktop ou com área de trabalho do Android, alguma coisa assim como vocês queiram chamar, tá? Eu tenho então os aplicativos que eu acabei de instalar. Então eu tenho o VLC, então aqui o VLC está perguntando se permite acesso a fotos e mídias do dispositivo, vamos permitir, e ele vai então configurar ele para que eu possa exibir arquivos de mídia. Eu vou abrir aqui para vocês o Netflix, que é um programa que o pessoal pede bastante para ter no Raspberry. Ao acessar o Netflix, ele vai carregar o aplicativo, onde ele está agora carregando a tela de logon. Então aqui está a tela de logon do Netflix, onde eu posso clicar em entrar e eu vou preencher agora os meus dados de conta. Então nota que ele já carregou o Netflix aí com a minha conta e eu posso agora fazer a escolha então da programação a assistir. Então eu vou abrir um vídeo aqui, tá, para que vocês vejam o que acontece. Eu vou clicar aqui num episódio do Home Office do Patrick Maia e vou clicar em play. Então nota que eu vou agora colocar o vídeo, tá? Então eu tive que colocar uma caixa de som ligada aqui na entrada P2. O áudio não está saindo pelo HDMI. Isso pode ser modificado em algumas configurações, mas não está saindo pela HDMI, está saindo direto no plug jack ali P2, tá? Ou o pessoal comenta que é RCA. Também pode ser RCA, mas ele é conhecido como P2 com 3 polos, tá? Também em algumas eletrônicas também ele é conhecido desse formato, tá? Se é RCA, eu acredito que sim, porque ele passa áudio e vídeo junto. Mas nas eletrônicas tu encontra esse cabo com o nome de P2 3 polos. Visto isso daqui, agora eu vou então tirar o pause aqui do episódio e notem que o áudio está saindo, ó. É inaceitável o preço do bagulho. Aí eu reformei um apartamento. Esse apartamento que vocês estão aqui... Então notem que o áudio está saindo. Deixa eu pausar novamente para não ficar dois áudios simultâneos. Mas notem que o áudio está saindo, porém ele não está exibindo o vídeo. Então isso é uma questão que essa e outras distribuições do Android possuem. Então elas não têm um bom plugin de vídeo ainda para funcionar. Então não tem driver de vídeo ou plugin para rodar vídeos ainda, tá? Então vamos sair aqui do Netflix. Eu vou clicar aqui nessa opção aqui para fechar a janela. Após sair do Netflix, então nós vamos abrir o YouTube. Então notem que ele está carregando o YouTube. E agora eu vou fazer uma pesquisa no YouTube. E vamos clicar no nosso último vídeo aí, que foi o do configurando PipPLWare 6.0 no Raspberry. Então notem que ele já carregou. E no mesmo... não precisa de muito recurso gráfico. Basicamente tu vai chamar as tuas aplicações quase que por linha de comando. O XFCE ele é um desktop leve, não é tão leve quanto o OpenBox, mas ele é um desktop leve. Então notem que acontece a mesma coisa, o áudio sai e o vídeo não. Então realmente dá para constatar que existe um problema de compatibilidade ainda com vídeo nessas distribuições. Então eu vou sair do YouTube, vou agora abrir o programa Hell Racing. Vamos aguardar ele carregar, vamos ver se ele vai abrir. Como é um jogo, provavelmente ele possa demorar um pouco, tá? Então agora ele está fazendo o download de arquivos. Eu vou dar uma acelerada no vídeo enquanto ele, e depois que ele terminar, eu retorno aqui para mostrar para vocês. Ó, depois então de fazer a instalação, vamos ver se o jogo vai abrir.
Vamos à instalação, atualização, o áudio já está saindo e o jogo está carregando. A princípio ele está carregando, vamos ver se ele vai funcionar. Ó, ele parou o programa, vamos tentar abrir ele novamente. Agora que já fez a atualização, vamos novamente tentar abrir o Hell Racing 3. Realmente ainda não está funcionando esse jogo aqui nessa versão, tá? Então de repente com alguma nova atualização, alguma nova versão do RTA Android, ele possa então suportar um gráfico um pouco melhor, tá? Então eu vou fechar o app, deve estar desfocado aí para vocês, mas eu só fechei o app e agora eu vou testar então o aplicativo Spotify. Então eu vou abrir o Spotify, notem que ele gira a tela como se fosse o dispositivo mesmo, né? Então nós vamos logar aqui na nossa conta, então vamos clicar em entrar. Eu vou entrar então com o meu login de acesso e notem então que eu já tenho o meu Spotify agora configurado aqui. Então se eu quiser utilizar alguma playlist, ou escutar alguma música, então eu já posso agora utilizar ele normalmente, tá? Então eu vou clicar aqui para ele exibir algumas rádios, né? Então por exemplo aqui vou abrir uma rádio, tocar um blues, e aqui eu tenho então a música agora tocando. O áudio então funciona normalmente no Spotify, então eu vou utilizar o Spotify como de costume, tá? Então deixa eu pausar aqui para não receber flag do YouTube. E aqui eu tenho o Spotify funcionando agora, tá? Então dos aplicativos que nós testamos, o Spotify é o que se mostrou melhor ainda aí no Android. Para sair do Spotify é só clicar aqui do ladinho, pode limpar tudo aqui, ele vai sair do aplicativo. Nós testamos então o YouTube, Spotify, Rail Racing, Netflix, e o VLC é um player de vídeo e música. Então no caso, como nós não conseguimos abrir um vídeo, ele não vai rodar vídeo, mas música ele vai rodar normalmente. É uma distribuição Android normal, tá? Com essas características como eu comentei para vocês. Ainda dá para utilizar as configurações aqui do sistema para verificar ainda se existe espaço suficiente, como nós estamos com micro SD, então se vocês forem em armazenamento, ó, ele vai então exibir quanto está sendo utilizado. Então tem toda essa característica aí do sistema Android. Tá, então eu não vou me deter aqui e explicar opção por opção, porque provavelmente vocês já saibam como funciona o Android. Não é o intuito do vídeo mostrar a usabilidade do Android, e sim mostrar esse sistema instalado no Raspberry Pi 3. Tá? Ainda tem a opção de super usuário, no caso, como esse sistema ele é desenvolvido, ele é testado, ele não é uma instalação oficial do Android, então nós temos aqui super usuário, então ele já vem com root. Quando tu for instalar um programa, ele vai te solicitar a opção se tu quer permitir sempre ou negar, tá? É o caso aqui se eu clicar em Power Off, que é para desligar. Notem que ele vai solicitar aqui a opção Reboot ou Restart, que é esse símbolo aqui, e o Power Off, que é esse daqui. Se eu clicar em Restart, ó, ele vai então reiniciar o nosso Raspberry. E aí para reiniciar ele está pedindo então do super usuário para que eu possa executar o Power Off. Então eu tenho apenas dessa vez lembrar dessa escolha por 10 minutos ou lembrar dessa escolha sempre para permitir. Então eu clico aqui permitir e ele vai então reiniciar o nosso Raspberry com o Android. Tá? Notem que ele já está dando boot e já vai carregar o RT Android normalmente. Então, como eu falei, é uma distribuição que já vem com root, então ela não é uma distribuição oficial do Google. Então por isso que ele já vem com o acesso de root, que é para que se possa fazer alterações, modificações no sistema operacional. Agora que já reiniciamos o nosso Android, nós temos aqui então novamente o menu. De certa forma, os programas estão instalados no nosso Android. Alguns funcionam, outros não, depende muito da aplicação. Tu pode configurar conta de e-mail, tu pode configurar os teus contatos, tu pode configurar alguns aplicativos, mas nem todos vão funcionar devido a essa incompatibilidade e essa
esse bug que tem em relação ao vídeo. Tudo que for dependente de vídeo, nessa versão, na versão que eu acabei de mostrar para vocês a instalação, ainda não está funcionando. Não nativamente, talvez modificando algum parâmetro específico dentro do sistema, talvez possa funcionar, tá? Então eu aconselho a vocês, quem tiver dúvidas ou obter mais informações sobre essa distribuição, pode perguntar diretamente no fórum que eu mostrei para vocês logo lá no início para fazer o download do arquivo de instalação. Pode entrar ali no fórum e perguntar diretamente para a equipe de desenvolvimento dessa distribuição RT Android para o Raspberry Pi 3, tá, gente? As minhas considerações sobre esse sistema são que é um sistema estável, tirando o ponto do vídeo, tá? Então tudo que depende de vídeo, ela tem um certo problema. Ela é estável em sentido de usar ela como um player de música, mas ainda para vídeo ela não está estável o suficiente. Minhas considerações são que é uma boa distribuição para teste, para fazer algum tipo de laboratório, mas ainda não uma distribuição aí funcional para botar num projeto fim a fim. Em relação aos travamentos, isso deve-se à distribuição estar instalada num micro SD que não é classe 10, então provavelmente esse micro SD ele pode estar causando alguns travamentos inesperados. Infelizmente eu estou com o meu micro SD classe 10 sendo utilizado em outro laboratório, o qual eu não vou poder formatar no momento. Então, para agilizar o vídeo, eu resolvi gravar nesse micro SD que não é classe 10. Então pode ser esse um dos motivos que estão causando esses travamentos. Aconselho quem quiser ir instalar num classe 10 que faça esses testes aí e execute novamente. Coloque até nos comentários ali qual foi a tua percepção aí do sistema operacional, tá, gente? Então, um conteúdo aí que eu tô trazendo para vocês porque vocês têm pedido diversas vezes para mostrar a instalação do Android no Raspberry. Existem diversos projetos de instalação do Android, inclusive o projeto Android Things, que é o projeto oficial da Google. O problema é que ela ainda não está na versão oficial e não está numa versão que seja possível a utilização do Play Store, tá? Então ela está mais para um Windows IoT Core, né, um Android IoT Core, do que uma versão do Android aí para o usuário aí para colocar num sistema e usar com diversos aplicativos. Então, para quem quer desenvolver e criar seus programas para o Android, é interessante. Agora, quem quer utilizar ele como um substituto aí de um smartphone para ligar ele numa televisão ou para ligar ele em uma tela secundária para rodar algum aplicativo, então esse projeto do Android Things ainda não é o ideal ainda para vocês, tá? Então por isso que eu sugeri o RT Android, que no meu ponto de vista se parece aí o melhor até o momento, tá? Existem outros projetos, porém todos eles têm as mesmas características em relação a vídeo. Todos eles têm o mesmo problema, o vídeo não funciona. Por que eu escolhi o RT Android para fazer o vídeo? Justamente por ser um projeto que está constantemente sendo atualizado. Então, se vocês notarem, a primeira versão que eu mostrei ali para vocês do download foi de março e a segunda já foi de abril. Então, provavelmente agora em maio já se tem uma nova versão desse Android que eu acabei de mostrar para vocês, tá, gente? Então, por isso que foi feita a escolha aí do RT Android, justamente pelo fato dele estar sempre sendo atualizado aí pela Universidade de Aachen na Alemanha, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e valeu!